Que privilégio começar com você agora o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para abençoar o seu coração, a sua família. Queremos registrar aqui a nossa gratidão pela sua audiência e agradecer também às igrejas irmãs de todo o Brasil que apoiam este programa. Hoje eu quero tratar de um assunto magnífico com você. Jesus, o mediador entre Deus e os homens. E vamos basear esta mensagem em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Vamos ouvir a leitura deste texto. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O Monte Olimpo dos gregos era povoado por muitos deuses. O panteão romano tinha uma infinidade de deuses. Ainda hoje, o homem tem a mente fértil para criar deuses e se prostrar diante deles. Apenas na Índia há mais de 1 milhão de deuses. Porém, a Bíblia nos informa que há um só Deus, não a multiplicidade de deuses. O Deus autoexistente, o Deus imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. O Deus criador dos céus e da terra, mantenedor da vida. O Deus que está assentado no alto e sublime trono e tem as rédeas da história em suas mãos. Esta é a verdade incontroversa. Esta é a verdade absoluta. Há um só Deus. Os outros deuses são fabricados pela imaginação humana, forjados pelas mãos humanas. São ídolos que não têm poder, que não têm vida em si mesmos e que não podem salvar. Porém, a Bíblia nos informa que Deus existe e Ele é único, soberano. E agora, Paulo está nos informando que não apenas há um só Deus, mas há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Na verdade, Deus é um só, mas subsistem 3 pessoas distintas, da mesma natureza, da mesma essência, com os mesmos atributos. Nós cremos no Pai, nós cremos no Filho, nós cremos no Espírito Santo. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe uma infinidade de mediadores. Não existe uma miríade de intercessores. Não, nem os profetas, nem os apóstolos puderam ocupar este posto honroso de mediador. Nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem os chamados santos canonizados podem interceder junto a Deus por nós. Este ministério é exclusivo do Senhor Jesus. Foi Ele quem disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há muitos caminhos para Deus, só há um caminho. E este caminho é Jesus. Não existem muitas portas para o céu, só existe uma porta. E esta porta é Jesus. Não há vários mediadores entre Deus e os homens. Só existe um mediador. E este é Jesus. De tal maneira que tentar ir até Deus usando outros
caminhos ou atalhos, é um projeto fracassado. Porque o único caminho de acesso a Deus é Jesus. A única porta do céu é Jesus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Por ser homem, ele pode nos representar. Diz a Bíblia que ele foi tentado em tudo semelhante a nós, mas jamais sucumbiu ao pecado. Perfeito. Nunca ninguém encontrou dolo em seus lábios ou transgressão na sua vida. Portanto, ele pôde oferecer-se a si mesmo como sacrifício perfeito. Outrora, os sacerdotes precisavam levar os animais, os sacrifícios imperfeitos, realizado por homens imperfeitos, para cobrir os pecados de homens imperfeitos. Porque tudo aquilo era um tipo que apontava para Cristo. Ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, seu sacrifício foi perfeito, porque ele era o homem perfeito. Mas seu sacrifício foi completo e cabal e irrepetível, porque, sendo Deus, pôde oferecer para nós um sacrifício de valor infinito e eterno. Agora Jesus está qualificado a ser o único mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Só Jesus perdoa. Só Jesus pode dar livre acesso a você ao trono da graça. Só Ele pode valer você e perdoar os seus pecados, e restaurar sua sorte, e dar a você a vida eterna. Eu não estou falando aqui de religião. Nenhuma religião salva. Ninguém é salvo porque frequenta esta ou aquela igreja. Ninguém é salvo porque recebeu este ou aquele estilo de batismo. Ninguém é salvo porque pratica obras buscando encontrar méritos para a sua salvação. Não. A salvação não é uma medalha de honra ou mérito que você conquista pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religião. A salvação é uma dádiva gratuita de Deus a você. E somente por meio de Jesus você pode receber esta salvação. Somente por meio de Jesus você pode desenvolver e ter um relacionamento saudável e pleno com Deus. Ele é o único mediador entre Deus e você. Então, volte-se para Jesus. Ele é a porta do céu. Ele é o caminho para Deus. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele é o único que ofereceu a Ele mesmo seu próprio corpo lá no madeiro, carregando sobre o seu corpo os seus pecados. Foi Ele quem pagou a sua dívida. Foi Ele quem libertou você das algemas do pecado. Foi Ele quem libertou você das garras de Satanás, tirando você da potestade de Satanás, do império das trevas, fazendo de você filho de Deus. Hoje, você pode tomar a decisão mais importante da sua vida. Hoje você pode se render ao Filho de Deus, crer nele como seu Salvador e ter um relacionamento pleno com Deus, por meio dele, o único mediador entre Deus e os homens. Eu quero orar com você, colocar sua vida, sua família nas mãos de Deus. Então, onde você está? Ore comigo. Deus, eu te agradeço o privilégio de compartilhar esta palavra e te peço que tu ilumines os olhos daqueles que estão nos ouvindo e toque-lhes o coração para que recebam a tua palavra e creiam em Jesus e sejam salvos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana, que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com um profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros.
Ao longo desses 161 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica, em uma perspectiva teológica reformada, que com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão, visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 161 anos, evangelizando o Brasil. Pastor Rodrigo, que bom mais uma vez ter o irmão aqui comigo. Eu que me alegro, reverendo Hernandes. E queria te fazer uma pergunta. Claro. O senhor tem noção, mais ou menos, de quantos programas Verdade e Vida ao longo desses anos aí, mais ou menos, o senhor já gravou? Acredito que passam de 750 programas. Já estamos chegando perto dos 800 programas. Que coisa boa. E sabe o que há de muito especial nisso, reverendo Hernandes? É que nós temos construído, né, essa história com a participação, com a ajuda daqueles que têm nos assistido, que são os nossos parceiros em missão, que têm sido fundamentais para que a gente possa estar aqui todas as semanas com esse programa. Se você quer conhecer um pouquinho mais de como ajudar, como participar, como ser um parceiro em missão, para que a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça revelada em Cristo Jesus possa alcançar as famílias, os lares do Brasil, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. O código de área é o 11 947 18 94 50, dizendo que você tem interesse em saber mais sobre ser um parceiro em missão. E a gente vai mandar um presente para você, além das informações. Você vai receber na sua casa esse livro devocional escrito pelo reverendo Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma, com mensagens para cada dia do seu ano. E junto também informações sobre o nosso programa, como nós temos investido nele e como você pode ajudar. Muito grato, pastor. Eu que agradeço. Muito bem, gente, o nosso programa está encerrando, mas nós voltaremos, se Deus quiser, no próximo sábado, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Um grande abraço a todos e até lá, se Deus quiser. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram